Oi pessoal, tudo bom? Gente, eu tô aqui no escritório do meu marido, hoje é domingo e ele me arrastou pra cá. Eu vou fazer uma organização agora na mesa dele, porque a mesa dele tá um caos. Eu falei que vim aqui limpar, organizar bonitinho, colocar umas decorações. E eu aproveitei que eu tô aqui e quis fazer um vídeo contando pra vocês uma novidade e contando também um processo de como que foi que aconteceu. Eu vou fazer a introdução e quando tiver engajado o assunto, eu vou pedir pro Vinícius vir e contar como é que foi, porque foi um processo bem complexo, bem complicado. E tô começando a gravar e nem sei se tem alguém aqui. Peraí, deixa eu ver. Tô sozinha. E eu acho que o que ele vai falar vai poder ajudar muitos de vocês que também sonham e querem aplicar para esse visto. Então, eu não sei quando que vai ao ar. Provavelmente vai demorar um tempo ainda para ir ao ar esse vídeo, mas eu espero que dê tudo certo. E se ele foi ao ar, é porque deu, assim, tudo certo. Então, vamos lá para falar do que se trata. Como alguns de vocês sabem, quem me acompanha em relação a visto aqui, quem já viu meus vídeos em relação a visto, sabe que a gente tá aqui nos Estados Unidos com visto J. A gente conseguiu esse visto porque o meu marido, ele é cientista e ele veio como cientista convidado pela Universidade da Pensilvânia, que fica na Filadélfia. Ele conseguiu um trabalho aqui e a gente veio com esse visto. E o nosso visto, ele tinha aquela regra, acho que é 212E, que a gente tinha que voltar pro Brasil e ficar no Brasil pelo período de 2 anos pra gente poder aplicar para um novo visto. Mas tem a possibilidade do waiver, e eu já apliquei pro waiver, a gente já conseguiu. E eu vou deixar o vídeo aqui linkado pra vocês saberem mais a respeito do waiver. Enfim, a gente pediu o waiver e como o nosso visto ele já estava acabando, né? A gente podia ficar 5 anos com ele. A gente tinha algumas opções de visto que a gente podia estar aplicando, né? Seria o visto H1B, que é o visto de trabalho, permissão de trabalho, ou então a gente já ir direto pro Green Card. Só que para trilhar o caminho do Green Card, a gente precisava de um visto muito foda, que é o visto EB1, acho que é EB1 ou EB2. EB1 ou EB2, o Vinícius vai explicar pra vocês, mas é o EB. Só que esse visto, pra conseguir esse visto, é muito difícil, é muito complicado, é muito tenso, assim. Esse visto, você tem que ser extremamente qualificado, você tem que ser, tipo, uma pessoa muito foda pra você conseguir esse visto. E a gente pensou nas possibilidades e aí a gente foi e entrou em contato com alguns advogados. Inclusive, foi uma colega nossa que falou que conseguiu esse visto e ela passou o contato da advogada dela, só que a advogada dela, ela demorava a responder, enfim, teve alguns problemas assim que ela demorava muito a responder e a gente começou a procurar advogados por conta própria nossa. E a gente selecionou alguns advogados, a gente ficou em 3 opções. A gente ficou com essa advogada que conseguiu o green card pra nossa amiga. Conseguiu sim, né? Ela fez o trabalho dela e a nossa amiga conseguiu o green card. A gente ficou com um advogado aqui da universidade, que era um advogado também que tinha muitos casos. E o terceiro era um grupo de advogados que era especialista só nessa área de imigração, que é um grupo de advogados que, se eu não me engano, acho que fica na Califórnia. Se eu não me engano, acho que é isso. Eles ficam na Califórnia, só que eles têm um índice muito alto, assim, de êxito. De quando eles pegam o caso da pessoa, eles veem, né, se há possibilidade, porque também tem isso, né, a pessoa tem que pegar o seu caso e ver se você tem possibilidade. Porque se você quer aplicar pro visto EB1, EB2, esqueci, gente, o Vinícius vai explicar melhor. Você tem que ter as qualificações para isso, não é simplesmente, eu quero. Não, você tem que ser qualificado. Se você não for qualificado, você não vai conseguir. Eu tô falando um pouco baixo porque eu tô no laboratório, né, gente? Então eu vou ficar gritando. Então, se você
achar ruim que o som tá baixo, porque realmente eu estou falando baixo. Mas aumente seu volume aí, que é interessante o vídeo. Então, aí a gente ficou na dúvida desses 3 advogados. E aí a gente optou pelo terceiro. O terceiro era um pouco mais caro. Assim, tudo muito caro, gente. Já vou adiantando pra vocês que esse processo desse visto, o processo de advogados, é muito caro. E a gente ficou com o grupo de advogados mais caro, mas era o grupo que tinha mais aprovação. Por exemplo, o número de aprovação deles era 98%. E 98% dos casos eram aprovados. Porque eles eram muito bons. Tá. Optamos pelos advogados. E aí entramos em contato, fomos ver como é que era a questão de pagamento e tal. Cada um deles deu o orçamento e a gente foi e pegou esse terceiro. E o primeiro passo, né, era a gente aplicar para esse visto. Então, os advogados falaram que a gente tinha muita chance. A nossa chance era de 99,5% de conseguir esse visto. Por quê? O Vinícius vai explicar melhor pra vocês como é que faz, assim, quais são as especificações, mas eu já adianto pra vocês que era, assim, ser muito qualificado pra conseguir esse visto. Muito qualificado, eu digo nos termos de que esse visto é pra pessoas que têm doutorado, pessoas que têm pós-doutorado, que têm muitas publicações, mas que têm muitas publicações que têm relevância no mundo e principalmente nos Estados Unidos. Então, assim, esse tipo de visto que a gente aplicou, ele é um visto que não é nem ninguém aqui dos Estados Unidos precisa aplicar pra gente. A gente pode aplicar por si próprio, mas a gente tem que mostrar pros Estados Unidos que a gente é interessante, que a gente são pessoas, assim, interessantes pro desenvolvimento, pro crescimento dos Estados Unidos. Então, mediante os trabalhos, as publicações que meu marido fez durante os anos que ele trabalha e as relevâncias que ele teve no mundo científico, a gente poderia aplicar para esse visto. Então, quando foi a gente começou a pensar nisso em janeiro de 2018, janeiro do ano passado, e aí a gente ficou alguns meses pesquisando, vendo o orçamento, como é que era, como é que funcionava, e quando foi em abril de 2018, a gente decidiu por esse grupo de advogados e a gente foi e contratou o serviço deles. Inicialmente, eu vou falar por partes o valor de cada coisa, tá? Inicialmente, essa primeira parte da aplicação, o visto que a gente aplicou, o formulário dele era o I-140. E para esse formulário e para os trabalhos que os advogados iam fazer, a gente teve que pagar inicialmente só para os advogados $5.000. A gente teve que pagar os honorários deles e foi $5.000 só essa petição. E fora as taxas do governo, né, que seria a aplicação do formulário e outras taxas de outras coisas que a gente teve que pagar, tipo fazer cópia de documento, traduzir documento. Isso aí a gente gastou mais $1.000. Então esse processo todo foi $6.000. Tá, aí a gente foi, contratou os advogados e aí eles falaram pra montar o nosso caso, né, pra eles enviarem pro governo dos Estados Unidos, eles analisarem, era de 2 a 4 meses. E a gente, beleza. A gente fez tudo, eram muitos documentos. Gente, vocês não têm noção, a nossa petição era desse tamanho, tipo, sei lá, 300 folhas. Era muita coisa. A gente precisou de documentos da faculdade do Vinícius do Brasil, teve que traduzir. Enfim, vários documentos, a gente teve que pedir cartas. Acho que o Vinícius vai dar um detalhe melhor pra vocês desse assunto. Mas, basicamente, a gente teve que fazer muita coisa. Teve que ir atrás de muitos documentos, muitas provas. A gente teve que pedir cartas de recomendação de pessoas que trabalharam com o Vinícius, de pessoas que não trabalharam com o Vinícius, mas sabem a competência que ele tem. Então, assim, é muita coisa mesmo. Os advogados dão uma lista lá do que você tem que fazer. E aí, a gente fez esse documento quando tava tudo pronto, todos os formulários assinados, tudo certo. A gente foi e enviou, a gente enviou todos os documentos que a gente conseguiu pros advogados, né? E os advogados fizeram a petição tudo certinho e foi e enviou pro governo dos Estados Unidos. Só que, gente, eles falaram que era de 2 a 4 meses, certo? O nosso processo, pra ele ficar pronto, demorou 8 meses. Demorou, tipo assim, do máximo que podia, demorou o dobro.
Então demorou 8 meses pro nosso processo ele ser finalizado, porque era tipo muita coisa, muita gente, é muita coisa que tem que provar. Enfim, demorou 8 meses. Quando foi em dezembro de 2018, mais especificamente no dia 20 de dezembro, os advogados enviaram, né, a documentação e o governo dos Estados Unidos recebeu a nossa petição. Bom, o governo dos Estados Unidos recebeu a nossa petição no dia 20 de setembro, a gente recebeu uma mensagem no celular, porque fica o nosso número lá, né? E depois de alguns dias a gente recebeu uma carta avisando que eles tinham recebido esse documento. E assim, a gente olhava no site e não tinha informação, só tinha informação que a gente tinha um número, né, de processo, e só tinha lá a informação de que, pensei que tinha chegado alguém, só tinha lá a informação que eles receberam o nosso processo, mas não tinha assim, como é que tá, se tá certo, se tá errado, não tinha nada, só tinha isso. Só que lá no site estava falando que para esse tipo de visto, o tempo de espera era de 8 meses a 15 meses. Tipo, muito demorado. Só que os advogados tinham falado pra gente que o tempo médio, que era a aplicação que eles faziam, era de 6 meses, e o tempo máximo, que foi um caso que eles tiveram, demorou 13 meses. Então a gente tava assim, cara, não andaram, o processo não anda, tava parado lá. E aí quando fez quase 6 meses, no dia 16 de junho, a gente recebeu a carta, a gente recebeu a aprovação do nosso visto, que tinha sido aprovado com louvor. E a gente ficou super feliz. E agora eu vou deixar o Vinícius explicar pra vocês melhor como é que funcionou, como é que foi todo esse processo, assim, o que a gente teve que fazer, quem é que pode aplicar pra esse tipo de visto. E é isso, a gente finalmente conseguiu a nossa aprovação da nossa petição dos 140. E eu tô super feliz, nós estamos felizes porque é um visto muito difícil de se conseguir. E eu fico mais orgulhosa ainda do meu marido, porque se não fosse todo o trabalho que ele tem, todo o esforço que ele tem, tudo que ele faz, por exemplo, hoje é domingo e ele tá trabalhando e eu tô aqui. Então, se não fosse por isso, a gente não teria conseguido esse visto. Então, fica aqui o orgulho que eu sinto por ele. Se não fosse ele, a gente não tinha conseguido. Enfim, ele vai explicar agora pra vocês como é que foi mais ou menos esse processo todo. Beleza? Voltei. Agora eu entrei aqui no laboratório e eu vou... O Vinícius vai explicar pra vocês mais ou menos como é que foi o nosso processo e explicar um pouco do visto, que ele tem mais propriedade no assunto que eu. Eu mesmo esqueci o nome do visto, eu falei que era EB1... EB12. Como é que é o nome? EB2. É categoria, EB2. Né? Na verdade, Tá, então vamos lá. Mo, fala oi. Oi. O que você tá fazendo? Trabalhando. Ó, gente, é assim que cria crianças de laboratório. Não, mentira, ele não faz isso não. Criança de laboratório. Ele é da área do HIV, então ele está fazendo alguma coisa relacionada a isso. Enfim, vamos ao que interessa. Mas posso falar a área da ciência. Mas ser mais voltado para HIV, na sua área toda. Você trabalha com algum outro tipo de doença? Não. Então. Eu publiquei sobre SIV. Que é isso? Vírus da imunodeficiência simiana. Mas é um HIV. Não, H é humano. Mas o simiano é o do quê? É do gato? Do macaco? Macaco, sim. Felino e gato. Mas é tipo a mesma coisa, só que em espécies diferentes, não? Então. Tá. Vida, como é que é o nome do nosso visto? E pra que ele serve? Ele é um caminho pro Green Card, né? A gente não pode... Eu expliquei que a gente tinha o J e que a gente precisava tirar o EB2, só que é um EB2 diferente. Como é que é? EB2 o quê? O nosso visto é o I-140 que a gente tem que aplicar.
a minha categoria se enquadra no interesse nacional, que é o National Interest Labor. É o EB2 em... Calma, você vai falar ou eu posso falar? Ah, fala. Que é o de interesse nacional, o MW. E dentro dele tem essas subcategorias lá, né? E o nosso é o EB2. Nosso EB2 NIW. O nosso EB2 se enquadra no profissional com grau avançado, é Advanced Degree. É porque grau aqui é como se fosse o grau lá no Brasil. Você tem até o segundo grau completo, o terceiro grau eu acho que é assim que fala mesmo. O terceiro grau é ensino superior, né? Alto nível de formação. Então, tô tentando só trazer pro grau, para tentar deixar mais fácil, mas é isso. Grau avançado ou indivíduo de habilidades excepcionais. Aí eu me encaixei nisso tudo aí. I 140 é B2NW, é indivíduo de grau avançado e habilidades excepcionais. Então, por que habilidades excepcionais? Como é que é? Excepcionais. Porque ele faz isso. Ele faz... Tem que dar uma olhada se é extraordinário ou é excepcional. Eu acho que é excepcional. Acho que é as duas. Tá na foto aí do... Tá, eu vou pesquisar direitinho e falo pra vocês a palavra certa. É só mandar o print depois do nosso recibo. Se te colocar os dados, só aquele pedacinho lá. É extraordinário. É extraordinário? É, habilidades extraordinárias. Então isso, é a habilidade extraordinária que ele tem de manusear a pipeta. Tá vendo? Tá, então esse é o nome do nosso visto e a gente só conseguiu por conta do trabalho dele, né? Que ele... Deixa eu explicar por cima como é que é o seu trabalho, pra ficar claro. Deixa eu explicar o que Quando ele fala esse barulho é porque a gente tá no laboratório, aí tá vendo esse... Como é que é o nome disso mesmo? Fluxo. Aí faz esse barulho porque tá ligado, então o vídeo vai ficar com esse barulho porque não tem como tirar. Então, eu já fiz um vídeo falando... Amor, dá uma olhada aqui agora que você... Oi? Oi. É que ele tá trabalhando aí, por isso que ele não tava olhando pra cá. Eu já fiz um vídeo, inclusive aqui, ele explicando qual era a profissão dele, mas por cima explica o que você é e você se enquadrou por quê nessa categoria de visto. Eu vou ter que explicar tudo de novo, mas bem resumindo isso. Quem que eu sou e como que eu cheguei aqui. Tá? Isso. Eu sou biólogo de formação, fiz meu mestrado em Ciências da Saúde, fiz meu doutorado em Parasitologia Molecular. Meu mestrado eu fiz no Brasil, um pedaço na Alemanha, na cidade de Hamburgo, lá no norte da Alemanha. Aí durante o meu doutorado, na transição, eu fiz um intercâmbio na França, em Paris, e fiz meu doutorado na Alemanha, na cidade de Munique. Tudo vinculado com o Brasil, sempre vinculado com o Brasil. Inclusive, quando eu me formei no meu doutorado, eu vim pra cá. A princípio também era vinculado com o Brasil, aí o pessoal gostou aqui do meu trabalho, gostou dos meus resultados, gostaram do que eu faço e me ofereceram um trabalho aqui. Agora eu só trabalho, na verdade, sou 100% do quadro aqui. Daqui Estados Unidos, você não explicou. Vim para fazer o pós-doutorado nos Estados Unidos. E eles mas eram também vinculados com o Brasil a princípio, isso que eu estou tentando explicar. Era a princípio vinculado com o Brasil, só que eles gostaram do meu trabalho aqui e aí agora eu sou tempo integral daqui. Tá. Aí
bom, para casos parecidos com o meu, ou assim, semelhantes que seja em outro tipo de campo diferente, mas semelhantes com a carreira acadêmica, tem esse interesse dos Estados Unidos. Eles fazem isso há muitos anos, né? Eles têm muito interesse em trazer pessoas para trabalhar aqui, pessoas qualificadas para trabalhar aqui. E eles facilitam a vida primeiro que eles te dão um super reconhecimento. Eles reconhecem o seu trabalho, eles reconhecem de maneira que não é igual. Infelizmente, eu não estou reclamando, porque foi com a oportunidade que eu corri para conseguir elas, mas se não tivessem as poucas oportunidades que tem no Brasil, eu não teria chegado onde eu estou. Então, aí com a minha formação, eu consegui essa oportunidade de ficar aqui, porque eles se interessam pelo ramo de pesquisa que eu atuo, pelas publicações, que é uma coisa que traz dinheiro para a ciência. Só uma pergunta. Esse negócio que você falou de publicação são publicações internacionais, né? Então, publicação é quando você tem um projeto, você termina aquele projeto ou tem achados naquele projeto. Principalmente quando você tem achados decentes, né? Porque muitas vezes você acha coisa que não é de interesse. Aí você vai e escreve um artigo. Mas o artigo não é revista daquele país específico, é a revista que tenha um renome no mundo inteiro. Isso conta muito. Aí toda publicação que eu tenho, por exemplo, inclusive na hora da seleção para o nosso visto, isso contou muito, de longe, contou muito. Eles basearam todo o caso em um artigo, não foi assim? Tipo, não, em um a relevância não. dele? Não, eu sei, mas ou melhor, que inclusive o melhor artigo que eu publiquei com mais relevância em termos de citação, que o povo no mundo estava mais interessado, ele foi publicado no trabalho que eu fiz aqui. Então isso deu muito peso, porque olha só, ele ficou aqui esse tantinho de tempo, e olha só o que ele produziu, e olha só como é que está sendo repercutido no mundo inteiro. Isso, aí eles mostraram lá no meu processo tudo que eu já produzi na minha vida, mas com certeza eles puxaram a sardinha para esse artigo por causa do alto nível de relevância, e ele foi produzido aqui, com o meu trabalho aqui. Então isso pesou muito na balança, né? E hoje, na verdade, desde que eu mandei, que eles construíram o meu processo, desde a época que eles construíram o meu processo e submeteram para o nosso visto, até hoje, eu já tive mais 2 artigos publicados, 30% das minhas citações, eu tive um aumento em 30% ou mais de 30% em citações, então está melhor ainda. E isso vai ser bom na hora de ter a avaliação também do Green Card, que eles não vão, olha, durante o visto ele tinha tudo isso, mas aí depois ele acabou, não fez mais nada. Não, durante o visto ele tinha isso, aí depois quando ele continuou, quando o visto foi submetido, ele ainda produziu mais ainda. Isso vai ter um peso bom. Ele continua trabalhando, ele continua desenvolvendo, porque isso é bom pro país, né? Tipo... Exatamente, que eu ainda sou de interesse deles, que eu sou essa pessoa, eu não tô me mostrando de interesse para eles só para conseguir o visto. Confiança, né? Entendi, gente. Então, basicamente foi isso. Então, basicamente foi isso. Ele trabalhou muito, continua trabalhando bastante. Ele continua trabalhando bastante. Ridiculamente grande assim, porque não tem entendido. Minha digníssima não toca no cabelo. Eu vim aqui hoje em pleno domingo, na minha folga, arrumar a mesa dele que tava um nojo. E ainda tenho que cortar cabelo. Vocês aí, né? Então é isso, gente. Foi por esse motivo que a gente conseguiu aplicar, assim, ser elegível, né, para esse visto e conseguir. Porque não basta você apenas querer o visto. Você acha que você tem, por exemplo, você acha que você tem um alto nível. Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, mas você não tem publicação, mas você não tem uma vida
Na área de ciência. Na área de ciência, assim, ativa. Mas, assim, eu digo que você tem mestrado e doutorado, mas tem gente que, por exemplo, não tem artigo. Aí, tipo, não adianta. Ou então, assim, tem que mostrar a produtividade. Ou então tem artigo no Brasil, sabe? Aí, tipo, qual é a relevância? Por que que os Estados Unidos vai querer ter interesse em você se você fez uma coisa lá? Uma coisa de não tão interesse, assim. Então você tem que ser interessante. Você tem que mostrar, na verdade, para os Estados Unidos que você é interessante, assim, não é? É que assim, parece... Então, o que eu quis dizer é que, tipo assim, não é que a produtividade que você tenha no Brasil, na Alemanha, enfim, na França, no Paraguai, não é relevante. Eu digo para os Estados Unidos, não é interessante para os Estados Unidos. No que você pode produzir aqui no país. O que você pode trazer? Eles não estão te dando nada de graça. Você é de interesse? Interesse por quê? Porque você é brasileiro? Não. Você é de interesse por quê? Porque o cara consegue produzir, fazer no nosso país, trazer esses tipos de achados para o nosso país. Isso. Ponto final. Então... Você tem que... É tudo um tipo de venda e compra. Isso. Então, você tem que ter uma relevância boa, assim, tipo, o país tem que... E outra coisa, que a gente que aplicou para esse visto, assim, não foi nenhuma empresa que aplicou, né? Então, assim, a gente tem que se mostrar interessante para os Estados Unidos dessa forma, mostrando o trabalho, mostrando... Já que esse ponto, tem muita gente que pede para empresa privada ou o que não deixa... ou para instituição federal de ensino, como por exemplo, universidades, para aplicarem para o visto deles. Só que eles ficam... Assim, é porque vale muito, né, você ter aquela universidade top te dando suporte. Mas isso geralmente, não é geralmente, mas se você tem o seu currículo bom o suficiente para você aplicar por conta própria, é bom, porque aí você não deve nada para ninguém. Você não precisa ficar ligado com aquela universidade o resto da sua vida. Você pode, fui eu que apliquei com o meu mérito e eu quero mudar de universidade. Você pode ir. Ou para outro lugar, não necessariamente, né, universidade. Você pode fazer o que você tem autonomia. Você vai ter autonomia. Isso, porque você foi que introduziu aquele com o seu próprio mérito. Isso. Então, acho que ficou bem explicado, assim, como é que é o visto e como que a gente conseguiu, por que que a gente conseguiu. Agora, amor, eu queria que você explicasse um pouco do nosso processo, que eu falei bem por cima, assim, só que eu sei que nosso processo foi gigantesco, eu falei que tinha milhares de páginas. E você teve que pegar a carta de recomendação, enfim, explica um pouquinho como é que foi esse processo, assim, tipo... Então, para construir o nosso processo do visto, né, você tem que mostrar para eles que você é reconhecido no mundo e que a sua pesquisa tem interesse na área de atuação. Porque é muito fácil eu começar a falar um monte de coisa de mim aqui, você acha que o quê? Que eles têm cientista lá na parte onde avalia essas coisas? Eles podem até ter, mas os cientistas não vão conhecer todo mundo daquela área. Então, é importante que você consiga... Então, eles requerem que você envie algumas cartas de reconhecimento, carta suporte de pessoas da sua área, de cientistas da sua área ou de profissionais da sua área que são reconhecidos no mundo inteiro como sendo tops naquela área, na sua área. E eu tenho a sorte, pelo menos isso foi uma coisa, eu apliquei tudo por conta própria, mas se não fosse o ponto de eu trabalhar com uma das melhores profissionais no mundo na minha área, ela é uma das mais renomadas no mundo, mas não só isso também, trabalhando em diferentes laboratórios pelo mundo também, eu conheci muita gente muito importante na área do HIV, na área da ciência, e saí juntando e entrando em contato com esse pessoal, perguntando se eles poderiam escrever cartas de recomendações para mim, Nenhum disse que não, todos foram muito bem solícitos. Isso que é o bom também, você fazer um bom trabalho quando as pessoas... Porque
Não é todo mundo está disposto a trabalhar no domingo, ou trabalhar no sábado. Estava aqui ontem, estou aqui hoje é domingo. Ou trabalhar no feriado. Essa semana foi feriado, ele veio todos os dias. Então, tipo, por isso que ele conseguiu, porque ele não para. E ele me arrasta também pros treinos. Aí essa é a diferença, né? Tava lá, por exemplo. Mas assim, uma coisa que eu lembrei, você não só precisou de cartas de pessoas com que você trabalhou, mas você precisou de cartas de pessoas que ouviram do seu trabalho, né? Não pode ser só de gente que você trabalhou, não. Tem que ser gente reconhecida na área, foi isso que eu tô falando. Gente reconhecida na área, na sua área, reconhecida mundialmente, renomada. Eu chegar lá pra eles e só com um monte de carta de ex-chefe, não vai ser muito ao meu favor, não. Na verdade, vai ser contraproducente, porque a pessoa quer saber se você é internacionalmente, se sua pesquisa é internacionalmente reconhecida. Você vai mostrar só as pessoas que você trabalhou, mesmo que elas sejam de outro país, é internacional, mas não é bem o que você... Tem que mostrar com quem você trabalhou e também de pessoas que conhecem o seu trabalho de alguma forma, né? Eu mostrei as pessoas, artigos de revistas famosas que utilizaram, que citaram o meu projeto no trabalho deles. Olha, aí fala o meu nome, no ano tal, mostrou que isso, fala no artigo deles, mostrando que o meu trabalho foi muito relevante para eles mesmos produzirem o próprio resultado. Então até isso eu tinha que mandar para eles, olha, esse artigo aqui, tudo em revistas grandes, esses artigos que tudo citaram o meu trabalho, ou seja, de certa forma eles encontraram suporte ou encontraram informação no meu trabalho para poderem fazer o trabalho deles, poderem produzir o trabalho deles. Então foi super relevante para eles. Aí foram quantas pessoas que você entrou em contato para a carta? Foram 11 ou foram 12? Eu entrei em contato com muita gente, mas tem um número de pessoas, de cartas que os advogados falam, olha, não passa desse número. Porque passando daquele número ali o governo já reclama. Não pode ser de mais e nem de menos, tem que ser um tanto exato, né? Um tanto bom. Não, exato não, eles não falam o número exato. Os nossos advogados falaram, não manda tanto, manda de tanto a tanto. Eu, por exemplo, eu tenho contrato, acho que foi umas 12, mas eles falaram, não, a gente só vai escrever para 5 deles. Ou foi 6? Acho que foi 6. Não lembro, mas 5 ou 6. Não foi nem metade. Ou foi metade. E eles escolheram as pessoas assim que tinham mais relevância, assim, né? Que eram mais reconhecidos. Eles também usam muito o Google, não é? O Google Escola para saber. É bem difícil, exatamente. Você tem uma parte lá que tem um site do Google Escola, que ele consegue acompanhar as produções acadêmicas de pessoas espalhadas pelo mundo. E ali, eu não sei se tem, hoje em dia tem tudo, mas não sei se tem como você forjar o seu Google Escola. Porque eles bem brabo o negócio lá. Você publicou, uma hora vai aparecer lá no seu Google Escola. Aí uma pessoa citou o seu trabalho, vai aparecer o número de citações lá no Google Escola. A gente tem alguns particulares, a gente faz isso, mas eu nem me preocupo muito, porque, por exemplo, se eu tenho que pegar o meu artigo, eu tenho que cadastrar em uma plataforma, cadastrar em outra plataforma, deixa que o Google já olha isso pra mim automaticamente. Mais fácil, né? Tá, aí você precisou mostrar, né, tipo assim, tá, você tem doutorado, tem isso, tem aquilo, mas você precisou provar, né, teve que mostrar certificado. Sim, eu tive aí traduzir, não foi? Os meus diplomas, ou até do ensino médio. Certidão de casamento também, de nascimento. Da parte acadêmica, né? Acadêmica, né? Tive que pegar, eu tive que pegar cada um e traduzir, assinar um termo dizendo que eu estava falando a verdade ali, porque se depois os caras pegam alguma informação que eu traduzi que não é verídica, e pronto. Aí você vai... Tem que provar tudo o que você escreveu, né? Passagem só de ida para o Brasil, nunca mais você volta aqui.
Aí tem, né, tem que fazer tudo isso aí e tal. Aí tem que ter um órgão aqui, vários na verdade, aí alguns são reconhecidos pelo governo e tal. Aí tem que entrar em contato com um desses reconhecidos pelo governo para eles pegarem o meu caso e validarem, falarem, ó, o título, esse título que ele tem de doutor é reconhecido com o mesmo nível de doutor que tem aqui nos Estados Unidos, ou seja, ele tem o mesmo título que ele tirou no Brasil é válido aqui. Tem todas essas frescuraiadas, demorou uma vida esse negócio. Porque tem algumas universidades que lá no Brasil, tem em outros lugares do mundo também, que às vezes a pessoa se formou lá, chegou aqui e não valeu nada, entende? Às vezes acontece. Aconteceu isso com um amigo nosso lá do Brasil também, não foi? Que ele fez faculdade em Cuba e chegou no Brasil e não valia de nada. Ah não, isso foi outro assunto, foi porque como ele era cubano, ele tinha que voltar pra Cuba, ele não quis voltar pra Cuba e eles não liberaram o... Tá, enfim, gente, tá, aí foi isso, aí a gente teve que fazer documentos também. As pessoas virem pra cá e o título não ser reconhecido. Ellen mesmo, ela me teve que fazer de novo odontologia. Do zero, ela fez odontologia no Brasil, chegou aqui não valia, aí teve que fazer de novo aqui. Eu acho que foi isso, mas eu não tenho certeza não. Inclusive se ela assistir o seu vídeo aí. Depois eu pergunto pra ela. Confirma antes de publicar. Se tá publicada essa parte da Ellen é porque ela confirmou. Então, o que mais, amor? Por isso que eu falei pra eles que o nosso processo, os advogados falaram que era de 2 a 4 meses, a gente demorou 8 meses. E era enorme, era muito grande. Cuidado, que foi bem mais que isso, foi o nosso processo foi pra construir a nossa aplicação, nosso processo. Foi pra construir. Até foi ele isso que eu falei. ser avaliado, imagina, foi. De ser feito até, de se começar a ser feito, até ser avaliado, imagina. Então foi isso. Foi essa aplicação demorada, esse tanto de coisa que a gente teve que fazer, que teve que juntar fora os formulários, que são muitos formulários. Aí eu lembro que a gente assinou os formulários que os advogados mandaram, aí a gente enviou por correio, porque tinha que ter assinatura. Aí os advogados enviaram de volta pra gente, tô falando dos formulários que a gente assinou. Aí os advogados viram que tinha umas palavras erradas, eles mandaram pra gente de volta, pra gente assinar de novo, pra mandar, e ficou nisso. Assim, por isso que demorou muito. Outra coisa também que demorou muito foi porque a minha disponibilidade de tempo é muito escassa. Eu sempre tá ocupado com alguma coisa. Nunca para. Se eu pudesse, por exemplo, tirar 2 meses, impossível. Se eu tivesse a oportunidade de tirar 2 meses de férias, eu fazia ele todo em 2 meses. 2 meses de férias. Tá. Mal tira 2 semanas. De volta no Brasil. Ai, meu Deus do céu. Então, aí a gente fez isso, aí tá. Como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, dia 20 de dezembro eles receberam a documentação e aí a gente ficou aguardando. Aí quando foi no dia 16 de junho, 20 de dezembro de 2018, os nossos advogados mandaram a nossa petição, que fala? Nosso processo todinho, com o formulário. Aí quando foi no dia 16 de junho de 2019, a gente recebeu em casa que a gente tinha sido aprovado, nosso visto, né, tinha sido aprovado. E aí a gente podia dar entrada no processo de Green Card, porque assim, a gente não pode chegar logo e aplicar o Green Card, a gente tem que andar um caminho, e esse caminho foi o EB2. E aí agora que a gente tem o EB2, a gente tá no caminho do I-485, né? Acho que é o formulário do Green Card. E aí a gente foi isso até a gente conseguir o 140. Mas agora o processo do Green Card vai ser outro processo que a gente já começou, que os advogados já entraram em contato com a gente, falaram o que a gente tem que fazer. A gente vai começar essa semana a organizar essas coisas pra poder logo dar entrada nesse bendito desse Green Card, que demora pra caramba. E é isso. E aí depois eu venho e conto pra vocês como é que foi o processo
de aplicação pro Green Card, quanto que foi, porque assim, aquele valor que eu falei pra vocês no início do vídeo foi só pro EB2, não foi pro Green Card não, pro Green Card é mais grana, e é mais grana ainda que o governo cobra. Então, no vídeo do Green Card, quando a gente fizer, eu vou explicar pra vocês direitinho como é que foi, e é isso. Foi esse caminho que a gente conseguiu. Então assim, do que a gente entrou até a gente receber a resposta foi um ano, abril, maio, junho, julho, não, foi 1 ano e 2 meses. Não demorou tanto não, em vista do que o povo fala, mas é porque dá pra tirar mais rápido, isso que eu tô dizendo. Dá pra você fazer mais rápido. Dá. Se puder, se você tiver disponibilidade, dá pra você fazer bem mais rápido. E outra coisa, antes que me perguntem, Débora, dá pra fazer sem advogado? Dá, só que a gente não arriscou, porque... gente, se vocês... Da minha qualificação lá que tem uma qualificação que a gente pediu de advogado. Eu falei. Falei. Então, assim... se a gente não tivesse advogado, talvez o nosso processo estaria até agora. Ele estaria até agora sem ser aprovado lá na fila. Talvez estivesse faltando alguma documentação, porque a gente fez tudo que os advogados mandou. E mesmo assim tinha alguns documentos que eles esqueciam de mandar, ou que a gente assinava errado. E eles sempre voltavam os documentos. E era documento que era por correio, nem era por e-mail. Então assim, demorou bastante por conta disso também. Então assim, eu não aconselho você a fazer sem advogado, porque demora. Inclusive o irmão da minha chefe, o cunhado da minha chefe, ele tá aplicando sozinho, ele pagou só a taxa do governo, que é 700 e pouco. E ele aplicou primeiro que a gente, até hoje ele não foi chamado. Então assim, é bem complicado. E eu não sei também qual foi a categoria. A gente tá aplicando pro Green Card na categoria B2. Tem várias outras categorias, tá? A gente só tá explicando essa. Inclusive acho que tem categorias que você nem precisa dessa qualificação toda, né, amor? A gente foi por um caminho que pra gente era mais fácil. Mas assim, existem outras, mas só assim, que eu não sei. Se você conseguir é menor, né? A chance é menor. Quanto mais fácil, mais simples pra aplicar, maior é a concorrência. Porque vai ter um monte. É simples, então peraí, um monte de gente. Um monte de gente vai concorrer. Outra coisa que eu queria deixar clara é que eu já vi alguns vídeos de pessoas falando nesse visto, que é de interesse nacional, que é muito fácil, que você, só de você ter um diploma você consegue. Gente, não é assim. Você tem que mostrar que você trabalha duro mesmo, que você é de interesse mesmo dos Estados Unidos. Não é simples assim como as pessoas falam, não. Eu acho que tem um EB2 que é pra técnico, eu acho que é isso. Não, eu falo do interesse, então, de interesse. Eu acho, exatamente, eu acho que o pessoal se confunde e fica colocando tudo no mesmo cesto, pensando, é o EB2, então porque é tudo também igual. tem muito advogado charlatão, amor. Esse é o problema. Tem muito advogado que fala, não, você vai conseguir, aí você paga lá 5 mil para advogado e aí você perde aí. Sei que ele fala uma coisa, mas na cláusula lá no contrato tá dizendo que ele não garante nada. Outra coisa também, um dos motivos que eu esqueci de falar, que a gente escolheu esse advogado foi que ele falou que o nosso caso era tipo 99,9. Sim, isso eu falei, eu esqueci de falar da cláusula. O nosso caso era, como eu falei, era 90,9% de chance da gente conseguir. E se a gente não conseguisse, eles iam aplicar novamente de graça ou devolver o nosso dinheiro. Então foi por isso que a gente pegou esse advogado, porque o índice de aprovação dele era muito bom e tinha essa cláusula. Então a gente falou assim, não, então se ele tá falando isso é porque ele faz o trabalho bem feito. Então tá, esse era o vídeo, acho que ficou enorme, deve ter ficado uns 40 minutos de vídeo. Mas a gente explicou tudo direitinho, como é que foi o nosso processo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta. Tem os meus contatos aí embaixo do vídeo. Tchau, amor. Tchau, amor.